Você acredita que tem tomado decisões de forma estratégica? Talvez nem tanto quanto pensa. Apesar de estarmos num mundo de evolução extraordinária da ciência, da tecnologia, com a criação de protocolos e também de ferramentas que, em tese, facilitariam a nossa vida, a nossa rotina, nós nunca vivemos num período de tanto adoecimento mental, e muitos voltados ao trabalho. E eu estou achando impressionante nesse dia o quanto já ouvimos sobre isso. Então, fica a dica, abra a mente. Por que será que o nosso cérebro, o cérebro humano, tem reagido tão mal a esses avanços? A resposta pode começar a ser dada a partir de uma métrica. O cérebro humano corresponde a apenas 2% de todo o nosso peso corporal, mas é responsável por cerca de 20% do gasto energético. Desde que o ser humano foi criado, esse extraordinário órgão, ele opera sobre 3 bases biológicas imutáveis. Sabe para quê? Para nos manter vivos. Primeiro, ele trabalha para aumentar o prazer. Segundo, trabalha para diminuir a dor. E terceiro, trabalha para reduzir o consumo de energia, poupar a gente. Definitivamente, nós não fomos criados para sofrer, para sentir dor e para ver a nossa energia gastada ou levada, exaurida, né? Até a exaustão. Não fomos criados para isso. Por isso, o cérebro humano, quando estamos sob pressão, ele faz uma escolha perigosa. Ele desliga o sistema estratégico e começa a operar no modo sobrevivência. E isso aí, o que isso implica na nossa vida? Ele, ao puxar o freio de mão para economizar energia e evitar a dor, ele nos sabota. Deixe-me perguntar aos senhores, diante disso que eu falei, qual será o primeiro sintoma de que um cérebro de alta performance começou a operar no modo sobrevivência? Será a falha, o erro grosseiro, o colapso? Antes de responder, eu gostaria de fazer um teste com hardware de vocês. Permitam-me. Nós vamos passar um vídeo agora. Antes de projetar esse vídeo, a ordem... Espera aí, para o vídeo, por favor. Antes de projetar o vídeo, a ordem é a seguinte. Você vai precisar focar, e aqui a tolerância ao erro é 0. Você vai precisar focar na quantidade de passes que a equipe de branco dá. Por favor, contagem exata. Pode rodar o vídeo. Muito bem. Qual o número de passos que a equipe de branco deu? 18, 19, mais algum número? 24. Quem viu o gorila, levanta a mão. Para os que não viram o gorila, a resposta à minha primeira pergunta é:
primeiro sintoma de um cérebro de alta performance que começou a agir no modo sobrevivência não é o erro grosseiro, a contagem de passes. Mas é o que a gente chama de hiperfocalização cega. É a cegueira por inatenção. A ciência explica isso. A ciência explica que quando você está sob pressão, o cérebro, ele aciona atalhos. São as heurísticas. Os atalhos são caminhos que o cérebro usa por experiências anteriores que ele teve. Então, ele economiza tempo, ele reduz esforço. Não é? Bom, vamos a um outro teste. Agora, falei sobre a cegueira de inatenção, faltou dizer uma coisa aqui que é muito importante. Você, ao não perceber esse esforço, né? Esse custo, o cérebro, ele gasta uma quantidade exorbitante de glicose, de oxigênio, porque ele foca numa única coisa. Você se torna eficiente para fazer uma única coisa, e você desconsidera tudo ao seu redor. Isso é perigoso, isso é algo invisível que vai minando a nossa condição de tomar decisões estratégicas. Vamos agora a um segundo... Desculpe aqui. Nós vamos passar agora... Aqui, voltou, desculpa. Não estou acostumada aqui ao... Eu estou no obrigada, né? Foi o mau uso aqui da... Vocês são desafiados agora a ler. Vocês vão ler agora. Gente, cadê? Vocês vão ler agora em alto e bom som, nessa velocidade aqui, ó, essas palavras escritas ali. Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Tranquilo? Não é tranquilo? Quase não teve dor, é automático, não é? Você agiu no automático aí, porque você tá tudo fácil, não teve dor aí. Vamos à frente, vamos a um outro teste. Agora mudou a regra. Mudou a regra, você vai ler a cor. 3, 2, 1, valendo. Sentiu a trava? Sentiu a dificuldade? Isso que a gente acabou de experimentar tem um nome. O que a gente acabou de experimentar se chama efeito Stroop. É quase estúpido mesmo, né? O efeito Stroop é uma guerra biológica, gente, que acontece no nosso cérebro, porque o lobo temporal, desde a infância você aprendeu a ler. Você sabe as palavras. Então, quando coloca diante da sua visão aquilo que o seu cérebro espera, você não tem dor, você reage, é espontâneo, você lê. Mas quando muda a ordem, quando o cérebro é convidado a uma outra experiência, mudou o comando, o lobo temporal, ele tem que ser parado. E quem para? O córtex pré-frontal. Para o lobo temporal, porque ele tem que dar uma resposta coerente. Ok? Ele tem que dar uma resposta coerente. Então, o custo de energia, nesse momento do efeito Stroop, ele é impressionantemente alto. Ele cansa, ele exaure. A fadiga da decisão. Veja bem, nós falamos sobre, na experiência com o gorila, a gente viu que o estresse nos cega, pode nos cegar. E na experiência da contagem aqui, da leitura das letras, das palavras, a gente viu que interromper o automático nos faz consumir energia absurda. Agora, você imagina
O que é um profissional que todos os dias precisa enfrentar a questão de decidir e sob pressão. É pressão por todos os lados. Ele vai acabar tomando decisões que impactam a própria vida, a empresa, familiares. Não é? É um desastre total. É um desastre total. O nosso maior desafio, ou a nossa maior vulnerabilidade, ela está em a gente não atender ou compreender a limitação da nossa biologia. Nós precisamos entender que somos limitados e que há um custo alto quando eu não cuido de mim mesma como gestor. Num consultório médico, quem pode ser o gorila? Nós temos médicos aqui. Um gorila, ou o gorila que atravessa a sua sala, pode ser uma queixa de um paciente que você deixou de observar, porque você estava tão focado no protocolo daquela doença, que você passou a régua. Todo mundo tem que ter tratado dessa maneira, mas é uma queixa de um paciente que você não observou. Ou uma variável de mercado que a meta tão agressiva que você colocou para atingir impediu que você visse essa métrica, mudou, e você não enxergou isso. Então, nós precisamos cuidar e abrir os nossos olhos, porque isso não está só nas paredes de uma fábrica, nas paredes de um consultório, de um escritório. Isso está na nossa capacidade de gerir a nossa própria vida. Imagina um pai que chega em casa, uma mãe que chega em casa aos cacos em termos energéticos, porque consumiu tudo aquilo, ele perde a condição de ser empático e de agir com estratégia ao conversar com o filho, ao conversar com a esposa, a tomar decisões simples, que seriam simples, mas ele está o quê? Com o que sobrou da sua energia. Então, o custo da alta performance, ele não nasce do excesso, não nasce do colapso, nasce de uma mente sob pressão, e a gente tem que cuidar e tem que saber que, se você sente sinais de que você está falhando nas suas tomadas de decisão, precisa buscar ajuda profissional, inclusive. Mas tem outras coisas, a gente fala aqui, todos sabemos, dos benefícios de uma noite de sono reparador, das pausas que precisamos ter, da respiração, né, e movimentos. Tem gente que faz meditação, tem gente que ora, né? A oração é uma conexão impressionante, extraordinária. Isso aqui não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém. E outros protocolos, check-out do contexto, você tem que quebrar essa visão de túnel, só onde você enxerga, não. O mundo é maior, o mundo é bem maior, e quando se trata de decisão, você precisa abrir o leque para entender o contexto no qual você está tomando aquela decisão, para evitar erros. Gestão de carga metabólica, deixar decisões que são mais sérias, que têm mais peso, para janelas em que você não se sinta tão fadigado, porque na fadiga moram os maiores erros, né? As decisões tomadas na fadiga, elas exaurem e elas são prejudiciais. Então, como eu falei, não é só para a sua empresa, não é só para a sua paz, é para a paz do seu lar, inclusive. A liderança moderna vai exigir isso aqui, pessoal. Nós temos que perceber, né? Entender as nossas emoções. Precisamos proteger a clareza mental, diagnosticar sinais de exaustão e sustentar o equilíbrio neurofisiológico. Ou seja, perceba o limite da sua biologia e haja para que esse limite não impeça você de exercer brilhantemente a sua vocação. Que você, ao observar isso, você se torne alguém que tenha uma condição muito maior de ser, não uma máquina. O mundo não precisa de mais máquinas de execução. O mundo precisa de líderes que tenham a coragem de ser brilhantemente humanos. E é isso que eu desejo que você se torne.
Muito obrigada.